Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Mais uma vez aqui, prosseguindo a nossa série sobre o Credo Apostólico. Nós estamos hoje ao vídeo 3, a parte número 3. Ainda estamos no artigo 1º do Credo, Nós falamos num primeiro vídeo sobre a onipresença de Deus. No segundo vídeo falamos sobre a onisciência. E hoje vamos falar um pouquinho sobre a onipotência e nesse vídeo encerrar assim o primeiro artigo do Credo. Quando eu uso a palavra onipotência, onipotente, eu estou dizendo que tudo pode. Omni é todo. Aquele que tudo pode é o nosso Deus. E aí então, na Sagrada Escritura, nós vamos encontrar que Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Senhor dos Exércitos. E Ele é o Todo-Poderoso porque Ele tudo criou por ato de sua vontade. Em Mateus, no capítulo 19, verso 26, nós lemos que Jesus, numa passagem, fitando o olhar neles, disse: isto é impossível aos homens, mas a Deus tudo é possível. Quando Jesus afirma que tudo é possível em Deus, ele está dizendo então que ele é um Deus que tudo pode. Nada escapa ao poder de Deus. É um poder absoluto, incomparável, e o qual ele não comunica com nenhum ser humano. Não existe um ser humano que possa se arvorar onipotente, por mais que possa ter alguns loucos por aí ao longo da história que tenham achado que era dono do mundo, mas morreram, acabou tudo, porque somente Deus é onipotente. Não há tarefa que seja difícil, não há tarefa que seja impossível, não há tarefa que Deus não possa realizar. Difícil, impossível, não dá, não posso, são palavras e expressões que não fazem parte do dicionário de nosso Deus. Eu costumo dizer que senão ele não seria Deus. Se ele tivesse limitação, ele não seria Deus. Ele não tem limitação. O seu poder é infinito. E outra coisa, há um só Deus e não pode haver mais que um. Porém, em nosso Deus há três pessoas iguais e distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a isto chamamos o mistério da Santíssima Trindade. Mas aí é outra formação. Daria uma série para falar sobre a Trindade. Falar, hein? Porque explicar, como diz Santo Agostinho, ninguém explica. Porque se alguém explicar a Santíssima Trindade, aí eu tô doido. Deus deixaria de ser Deus. É impossível. A mente humana é limitada, é incapaz de entender essa dimensão trinitária de um Deus amor. Mas essa é a nossa fé, é essa fé herdada dos apóstolos, por isso que a nossa igreja ela é apostólica. E essas três pessoas têm a natureza divina. O Pai não existiu antes do Filho e nem antes do Espírito, porque as três pessoas são coeternas, quer dizer, eternas juntas, coeternas. Por isso que a gente costuma dizer, nós temos muitos mistérios da nossa fé, mas a Santíssima Trindade é, sem sombra de dúvida, o maior de todos os mistérios. Depois nós chegamos nos anjos. Olha, estou no primeiro artigo ainda. Os anjos. Quem são os anjos, O Catecismo da Igreja, no número 330, ele vai dizer que os anjos ao lado dos homens são os entes mais perfeitos que Deus criou. Os anjos são puro espírito que Deus criou para a sua glória, para o seu serviço. Olha, a função do anjo, para que ele foi criado? Para servir a Deus, para glorificar a Deus. Esse é o papel fundamental dos anjos. E prestem atenção, eles são puro espíritos. Por quê? Porque anjo não tem carne, anjo não tem corpo. Anjo é puro espírito. São imortais. Diferente do ser humano que é mortal, o anjo ele é imortal, porque ele é puro espírito. O espírito não morre. Ele é puro espírito. O anjo é invisível. Aí é muito simples de entender. Por que o anjo é invisível? Porque ele não tem corpo. A não ser quando Deus permite que um anjo tome determinada forma, e isso a Bíblia está recheada, para cumprir alguma tarefa, como nós temos aí
no livro de Tobias, como nós temos o anjo que aparece à Virgem Maria, e o que aparece em sonhos, José. Então, às vezes, Deus permite que ele tome uma forma para poder entrar no universo humano. Mas o anjo, por si, como puro espírito, ele é invisível. É pessoal e é dotado de inteligência e de vontade. Os anjos são dotados de inteligência e de vontade. Foram criados em estado de santidade e inocência. Porém, nós conhecemos ao longo da história que alguns deles, capitaneados por Lúcifer, se revoltaram contra Deus, né? E por isso passaram a ser chamados de anjos maus, os demônios, que podem sim nos fazer mal através das tentações e tormentos. Óbvio é que nós temos aí inúmeras passagens bíblicas que narram, né? Mas nós precisamos estar preparados para não ceder à tentação. Eu tenho um outro vídeo que explico muito bem sobre a diferença entre tentação e provação, porque muita gente confunde isso. Mas aí é outro vídeo. Não daria para estar falando aqui, porque senão esse vídeo aqui ia ficar muito extenso para você, né? E ainda com relação aos anjos, cada um de nós, diz a tradição, temos um anjo da guarda. Só que esse anjo da guarda, ele não interfere na nossa vontade. Quando Deus fez, nós vamos falar do homem, a questão do livre-arbítrio, então Deus não se contradiz. Se ele nos deu liberdade de escolha, ele não poderia exigir que nós escolhêssemos só um caminho. Não, a liberdade é nossa e a escolha é nossa. Então, os anjos não vão interferir no sentido de impedir que a gente faça isso ou faça aquilo, mas eles estão aí para nos proteger. Agora, uma outra coisa interessante é que as Sagradas Escrituras, elas vão elencar categorias de anjos. Então, existem uma hierarquia, né? São 9. E a gente diz assim, porque você não dá para... Isso aí também é outro vídeo, mas vamos lá. Arcanjos, serafins, querubins, etc. Isaías capítulo 6, eu costumo dizer que que é uma belíssima passagem, né? Que ele fala dos serafins. Os serafins são aqueles que estão na presença do Senhor e que proclamam que Deus é santo, 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 Senhor Deus do universo. Que é o santo da missa. Agora você fala santo, santo, ou canta, a maioria delas são cantadas. É baseado biblicamente nessa passagem da profecia de Isaías. Queria chamar a atenção de vocês. Tomem cuidado com o esoterismo. Tomem cuidado porque muita gente vai lhe apresentar anjo de tudo quanto é jeito. Anjo que tem nome de tudo quanto é coisa. Cuidado. A Bíblia, ela fala de 7 arcanjos. 7. Mas só nos traz o nome de 3. Então nós só estamos autorizados a usar o nome de 3 arcanjos, porque são bíblicos. Miguel, Rafael e Gabriel. Os outros que a gente ouve por aí, Baraquiel, Uriel, Gerudiel, Fanuel, Salatiel, eles aparecem em alguns livros apócrifos, mas não na Bíblia. Então é melhor que a gente não use. E cuidado, tem tanto anjo disso, anjo daquilo, anjo do bem, anjo não sei do que, anjo para o amor, anjo para o dinheiro. Anjo... Isso não é de Deus não, gente. Não vai atrás dessas coisas, né? Os anjos existem para o serviço e para a glória de Deus. Só isso. Não tem outra função não, viu? Muito menos fazer mal, arrumar casamento, desmanchar casamento, como tem gente prometendo por aí. Depois nós chegamos então, para encerrar esse vídeo sobre a terceira parte do primeiro artigo do credo, o homem. Porque você lembra que o artigo do credo diz: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador. Então eu estou falando tudo que ele criou. E aqui agora eu encerro com o homem, porque foi a última coisa que Deus criou. Porque ele fez tudo primeiro, depois criou o homem. E o homem é uma criatura racional, quer dizer, dotado de razão. O homem tem corpo, o homem tem alma e o homem tem espírito. E o espírito humano, o espírito do homem, é um espírito imortal. Lembra que eu falei dos anjos imortais? Por quê? Porque ele é só espírito. Agora, o corpo humano, esse corpo aqui que vocês estão vendo, isso aqui é mortal. A carne é corruptível, diz São Paulo. Então a carne veio do pó e para o pó ela vai voltar.
Deus fez o homem, e isso é bíblico, porque está escrito na Bíblia, a sua imagem e semelhança. Porque o homem é capaz de conhecer, o homem é capaz de amar, o homem é capaz de agir livremente. E diz a Sagrada Escritura que o corpo do primeiro homem, que deu o nome de Adão, pai de todos, foi formado do limo da terra. E a primeira mulher, chamada Eva, foi formada do corpo do homem. E da terra também, então, porque já que o homem veio da terra, se ela foi formada do corpo do homem, então ela também veio da terra. Então, o ser humano, criado por Deus, é vindo da terra. Homem e mulher, criados em estado de graça, estado de felicidade. Porém, pelo pecado, assim como os anjos se rebelaram, o homem, pelo pecado da desobediência, foi privado da graça de Deus e foi expulso do paraíso. Este pecado da desobediência de Adão e Eva é conhecido como o pecado original, ou seja, o pecado das origens. Lá no início das origens é que apareceu esse pecado. E é transmitido a todos os descendentes de Adão e Eva. Todo ser humano nasce com a marca indelével. A marca do pecado original, melhor dizendo, quer dizer, uma marca que você não vai ver. Não adianta você ficar caçando no corpo da criança onde está a marca do pecado original. Não é assim que funciona. Tá? Mas nós nascemos, trazemos no nosso interior esta marca dos nossos primeiros pais. E essa marca vai ser tirada, o pecado original, ele se apaga com o batismo. Né? E a única criatura humana que nasceu sem esse pecado, nasceu sem a mancha do pecado original, foi a Virgem Maria. Por isso ela é chamada de Imaculada Conceição, ou seja, na sua concepção, no ventre da sua mãe Ana, ela já não tinha pecado. E é muito simples de entender isso. Eu não vou fazer um vídeo sobre isso, mas é muito simples, porque seria uma coisa muito esquisita eu admitir que um ventre pecador pudesse alojar um Deus dentro. Não dá. Deus não coaduna, não coabita com pecado. Para ser gerado Jesus, tinha que ser um ventre imaculado. Por isso que o ventre de Maria foi um ventre e ela toda imaculada. E eu queria encerrar falando com vocês então sobre essas duas características que eu acho de suma importância: semelhança e imagem. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Veja bem, a imagem está aqui. Até quando Jesus se humaniza, se encarna, ele aparece desse jeito aqui. Então esta imagem, essa fotografia, isso aqui, o inimigo de Deus não consegue mudar. Por quê? Porque é desse jeito e não tem como mudar. É o olho aqui, o nariz aqui, a boca aqui, o cabelo aqui. É essa a imagem do homem. Essa imagem que Deus criou, ele não consegue modificar. Agora, quando eu digo semelhança, aí eu estou dizendo, o homem é semelhante a Deus. Por quê? Porque Deus criou o homem nesse estado de santidade, de felicidade. Deus criou o homem para amar. Deus criou o homem para construir o seu reino de amor, de paz e de justiça, e etc. E é aí que o inimigo consegue fazer a gente desfigurar-se, a gente deixar de ser semelhante a Deus, a gente se lamear no pecado, a gente se sujar tanto que a gente fica assim desfigurado. Quem olha não percebe que ali está algo que possa ser semelhante a Deus. Olhando para nós, diria, não pode isso ser semelhança de Deus. Então, o que nos desfigura de ser semelhante a Deus é o pecado. Por isso, a nossa batalha, a nossa luta cotidiana, até o último dia de nossas vidas aqui nesta terra, contra o pecado. Essa é a nossa luta. Vamos pedir a bênção de Deus e até o nosso quarto vídeo, aí nós já vamos entrar no segundo artigo do credo, que aí nós vamos começar a falar de Jesus Cristo. Até hoje nós falamos do Pai, a primeira pessoa, agora nós vamos começar a falar de Jesus Cristo, a segunda pessoa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.